Olá, Angel, tudo bem? Tudo bem, e tu? Eu tô super bem, contente em voltar a falar contigo. O bom do projeto do Acontece é que, além de provocar, eu saio de conversas super com reflexões. E eu lembro que a nossa conversa do ano passado foi maravilhosa. Assim, acho que eu consegui pensar e repensar carreiras por IA. Então eu estava contente da gente se encontrar e poder trocar de novo. Obrigado pela disponibilidade, tá? Imagina, como eu te falei, é sempre um prazer e eu concordo. Acho que a última conversa, né, sobre inteligência artificial foi muito gostosa e hoje vai ser um repeteco, vai ser muito legal também, só que hoje com outro assunto, né? Exatamente. E aí, para quem está acompanhando esta conversa, o Acontece Carreira ele é um ciclo de pesquisa sobre carreira, já que a Cornerstone Carreira vem discutir isso em mercado. No ano passado falamos em IA e esse ano vamos falar das gerações, que também é um derivante, né, Angel? Assim, quando a gente pensa no mercado, o que mais surgiu nas discussões do ano passado era isso. Assim, esse mercado muda muito, sendo provocado para novos formatos e a gente tendo que lidar com quatro gerações dentro do mercado de trabalho, que também é um fato novo dentro disso. Uhum. E a ideia do Acontece Carreira é ouvir 50 CHROs agora no começo do ano, para depois perguntar para você que está assistindo como é que você está enxergando isto na tua carreira. E hoje, como eu falei, eu tenho um super prazer de estar aqui conversando com a Indian Brasil, que é a CHRO da Rubis, e que é um papo muito bom, e que a gente tem fugido, Angel, de não cair nos estereótipos, de tentar subjugar o bom, o ruim, o certo e o errado, mas sim de entender este momento a partir do que a gente vem percebendo, né? Quando a gente foi fazendo a curadoria do projeto, a gente foi pesquisando as gerações, mas entendendo que parece que tem uma linha comum que vem ligando as gerações em relação à carreira, que mesmo sendo recortados por jeitos diferentes, me parece que essa linha comum se tornou protagônica para as gerações, que é a questão da qualidade de vida, autocuidado, saúde mental dentro da carreira. E mesmo as gerações baby boomers e as X como as minhas, que olham de um outro lugar, me parece que isso se torna protagônico para as carreiras. Você enxerga da mesma forma? Enxergo, eu acho que a pandemia, ela contribuiu com isso. Eu acho que as pessoas como um todo enxergaram a sua vida de uma forma diferente, né? Mas claro, né, Vicenzo, eu acho que assim, as gerações mais antigas, elas acho que percebem esse equilíbrio, autocuidado, fazem uma ligação muito com estabilidade e segurança, né? As mais antigas, assim. Acho que antes se tinha uma coisa muito forte, uma separação clara entre trabalho e vida pessoal. E eu Sim. acho que as gerações mais antigas tinham muito aquela coisa de eu tenho que dar conta, né, de tudo, como A um valor qualquer assim custo, central. né? Sim. Exato. Aí a gente vem os millennials, eu sou dessa geração, inclusive, que esse equilíbrio ele vira uma pauta um pouco mais ativa. Acho que muito naquela busca do propósito, de flexibilidade, de experiências, né, como o trabalho, assim, que fazem mais sentido. Aí a gente vê uma tendência na geração Z, que já vem assim com um chip diferente, que eu brinco, né? Que é o autocuidado, ele já vira mais uma identidade, né? Eu acho que já é uma prática cotidiana, já está no dia a dia esse olhar, já se fala abertamente sobre saúde mental, sobre terapia, sobre limite, sobre pausas. E eu acho que isso vem muito também, a pandemia ajudou bastante. Sim. E eu acho que a nova geração, diferente das antigas, das gerações mais antigas, aquele excesso de trabalho já não é mais visto como algo positivo, né? Não, eu tô aqui, né? Aquilo que a gente falou no início, eu vou dar conta de tudo. Então eu acho que a geração mais antiga enxerga isso na geração mais nova. Acho que todo esse movimento que tu tá trazendo, assim, que veio de novo, né? Acho que muito com a pandemia, de olhar para essa perspectiva do trabalho, desse equilíbrio, do autocuidado, num formato diferente, acho que numa lente diferente. Isso eu concordo que eu acho que todas as gerações, claro,
talvez umas mais, outras menos, e aí também a gente tem as personalidades das pessoas, né? E aí eu acho que o que tu falou, assim, eu acho que a gente, enquanto mercado de trabalho, aí falando num viés de pessoas, né? A gente tem que se despir de que uma geração é melhor que outra. Né? Existe uma tendência, um viés, na minha geração não acontecia isso. Mas se a gente de verdade tiver um olhar aberto e uma escuta mais ativa, eu acho que elas podem super se complementar e umas aprenderem com a outra. E não é clichê, é real, assim. Eu acho que, como tudo na vida, quando a gente está aberto, a gente aprende bastante, seja o professor aprender com o aluno, né? Seja diferentes perspectivas se complementando, mesmo sendo das mesmas gerações, né? Eu acho que talvez esse seja um bom caminho, um bom começo, pelo menos. Eu tenho feito muito uma provocação, até para fugir dos clichês, que eu sou geração X. Quando eu fui trainee, júnior, pleno, eu ouvi de muitos líderes, assim, vai devagar, você está querendo mudar tudo, as coisas não funcionam com o seu tempo. Então, eu não acho que isto é só uma questão da geração nova. Eu acho que tudo aquilo que provoca mudança, o status quo tende a dizer assim, vai com calma, isso não se adequa, tem uma dificuldade de aceitar este novo, independente se ele é bom ou se é ruim, porque eu, quando fui geração mais nova, ouvi coisas similares do que eu tenho ouvido das novas gerações. Acho muito legal a tua reflexão. Eu acho que a neurociência, isso, eu acho que o ser humano como um todo, ele tá confortável na zona de conforto, né? Por isso que é a zona de conforto. Então, assim, o cérebro, brinco, né? Ele é preguiçoso, ele gosta do conforto, ele gosta do comum. Então, toda vez que a gente sai dessa zona de conforto, isso independente da geração, né? E a gente tem um novo na nossa frente que a gente não sabe o que é, gera medo, gera receio, gera resistência, né, negação. Então, eu acho que é comum isso acontecer no ambiente de trabalho, na vida pessoal, como um todo, independente da geração. Isso é um fator humano, né? Muito bem. E aí já que a gente trouxe as nossas gerações, até para entrar na próxima conversa, eu imagino que o mundo ele também está lidando com com esse rearranjo, porque eu acho que parte das gerações foram formadas que os meus líderes, eles são mais velhos, né? Então, usando o exemplo da Angel, que é uma CHRO de muita representatividade de mercado, também podendo liderar gerações X e Baby Boomers, né? Que isto há 20, 30 anos atrás era um pouco diferente ou menos comum. Quando a gente começa a lidar com essas diferenças, né, eu acho que é humano a gente começar a lidar e percebendo as diferenças, né? Os incômodos, aquilo que não funciona. Então, como eu acho que a gente está num momento de muita percepção disso, eu acho que a gente está ainda muito olhando os incômodos. Você percebe isso, assim, que ainda parece que as diferenças elas são mais protagônicas do que há de comum? Acho que sim. Eu acho que, assim, de novo, né? Tentando, claro que o tema aqui é geração, mas tentando trazer uma perspectiva humana também, né? Eu acho que toda vez que a gente lida com algo diferente da gente, dá um pouco, às vezes, de desconforto, né? Independente da geração, de novo. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para a liderança, né? O que a liderança tende a fazer quando ela está fazendo uma contratação, né? Ou está liderando um time? É mais confortável contratar alguém que é mais parecido com a gente, né? E tem mais ou menos os mesmos pensamentos. Claro que existem alguns líderes que trazem isso. Não, eu gosto de ser provocado, eu gosto de gente que pensa diferente, mas às vezes lá no fundo acaba se aproximando ou contratando pessoas mais parecidas consigo, né? E aí quando a gente fala de geração, a gente precisa entender que o modelo mental, né, o chipzinho que eu brinquei lá da geração Z é diferente. O formato que essa pessoa se constituiu era diferente. E eu acho que esse respeito a essa diversidade, inclusive de geração, é que é importante, né? Então, assim, pensa aí fazendo até um link com inteligência artificial, tá? Então, pensa uma pessoa que é geração X, que é millennial, que é geração Z, no mundo de hoje. Aquela pessoa que nasceu primeiro, ela não passou pelas mudanças na mesma velocidade que a geração Z, né? A gente está tendo que se adaptar hoje
muito rapidamente. Então, essas pessoas que nasceram agora, elas conseguem se adaptar de uma forma muito mais natural, porque elas cresceram num mundo muito mais dinâmico, né? Eu brinco que a minha geração, que é milênio, quem é milênio sabe, tamo junto, gente. A gente viveu todas essas mudanças, assim, né? Então, a gente também tá tendo que se adaptar, mas a gente precisa entender e respeitar também, né, o modelo mental, no sentido de aquela pessoa, ela não viveu tudo que a outra pessoa viveu. Então, assim, eu acho que isso faz com que realmente no dia a dia de trabalho, no formato de liderar, nas combinações, nas tomadas de decisão, nos brainstormings, né, na chuva de ideias, assim, isso apareça, fique mais latente. E aí essa percepção de, nossa, nada a ver isso aqui, não, mas essa pessoa não está enxergando dessa forma, não faz sentido. Eu acho que isso sim fica mais latente. Muito bem. E aí, a minha pergunta este ano, final, o ano passado eu lembro que quando a gente estava falando de A, minha provocação para ti no final é não tá fácil ser candidato em transição, lidando com IA e todos esses temas. Acho que este ano não tá fácil ser uma executiva de RH, lidando com todas essas transformações de carreira, mas principalmente, uma coisa até que a gente disse no bastidor, ninguém tem muita certeza de nada. A gente está vivendo um momento de ganho de um novo patamar de carreira, de como lidar com as gerações, de como buscar. Então, assim, muito do RH passa para lidar com um caos. E que, dentro do ambiente corporativo, a gente entende que o processo formatado é o que traz mais prazer ou mais resultado. Você aí, da tua vivência, principalmente de tecnologia e dos teus olhares como executiva, o que você entende que é o estratégico para transformar essas diferenças em colaboração e inovação, que é isso que o mercado diz buscar, né? Se a gente está vivendo lá, percebendo as diferenças, como o RH pode ajudar a construir esse ambiente colaborativo e de inovação? Primeiro, eu queria concordar contigo que não tá fácil ser RH. Os meus colegas que vão nos ouvir, assim, o meu acolhimento aqui, porque é bem desafiador mesmo, né? Sim. Como tu trouxe, assim, eu acho que não tem uma receita de bolo, cada vez menos, né? Eu acho que o ser humano, ele é muito complexo para a gente colocar em caixinhas, né? Acho que tem algumas tendências, tem alguns caminhos que são importantes, a gente que estuda, né, comportamento humano, eu estudo neurociência, a gente tenta entender um pouquinho para poder conduzir no melhor formato, mas eu acho que não tem uma receita de bolo mesmo. O que eu vou trazer aqui são hipóteses, possibilidades que podem apoiar, mas acho que cada empresa sabe da sua cultura, né? Sabe do formato de trabalho, de como que as coisas acontecem, então acho que cada cultura, cada empresa e cada RH, obviamente, vai entendendo, né, ao longo do caminho. Então, assim, pensando nisso, eu acho que a primeira coisa é a gente ter espaços reais, assim, de escuta entre as gerações, né? Então, assim, eu acho que não só falando de geração, como a gente está falando aqui, ouvir o ser humano, ouvir as necessidades, enfim, acho que é sempre importante. E aí aqui eu não levaria para um lado de só de pesquisa ou de palestra, eu acho que de troca mesmo, né? Então, assim, daqui a pouco fazer algumas mentorias reversas, sabe? Como eu brinquei assim do professor aprendendo com o aluno, sabe? Eu acho que alguns fóruns de diálogo mesmo, a gente precisa entender o que é a necessidade da pessoa, né? E aí de gerações, provavelmente uma geração estão com algumas dificuldades, algumas necessidades diferentes de outras, as áreas também pode ser que sejam diferentes. E uma coisa bem legal que eu acho que a gente pode fazer como RH é prestar atenção se os projetos, né, as iniciativas, a gente está considerando times de diversas idades também, diversas gerações. Às vezes a gente mescla um pouco as áreas, né? Então, às vezes a gente tem essa preocupação, mas a gente tem esse olhar mais atento também para essa diversidade de gerações, para trazer essas perspectivas e contribuir, né, com o projeto, a iniciativa.
eu acho, e isso eu tenho percebido já faz um tempo, também não tem uma conexão direta com a geração, mas também que é a gente, como RH, pensar, desenhar políticas mais flexíveis e não genéricas. Não botar todo mundo na mesma caixinha. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tem uma questão de tempo, tem uma questão de time para fazer, tem uma questão de orçamento, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, como que eu posso flexibilizar jornadas, como que eu posso pensar em modelos, né, de trabalho, como que eu posso entender necessidades diferentes e soluções diferentes. Eu acho que isso cada vez mais se torna latente assim para nossa área, porque a gente tem uma diversidade, né? O nosso público interno é muito diverso, né? Acho que outro aspecto, liderança, a gente sempre fala de liderança, né, Vicenzo? Eu acho que assim, quem está lá no dia a dia de trabalho, e os líderes também têm esses desafios, mas a gente, como líder, precisa ser preparado para liderar as diferenças, sejam elas todas elas, na verdade, mas assim, não deixar de olhar para essa questão de geração também, né? A gente fala tanto de gênero, né? De raça, acho que geração também a gente precisa ter esse cuidado. Então, usar essa diversidade como motor de inovação mesmo, né? De impulsionar, a gente fala isso quando a gente está falando de comitês de diversidade, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente fala de diferentes gerações olhando para um mesmo projeto, ou uma mesma dificuldade ali, um desafio, a gente consegue ter ângulos distintos, né? Muito do que a gente falou pela vivência, né, da pessoa. Eu acho que a gente tem que aprender também, Vicenzo, que fricção saudável gera criatividade. Isso que eu falei no início, assim, da provocação, quando é uma provocação, obviamente, saudável, né? Fruto de crescimento, eu acho que isso que traz criatividade e crescimento, tanto para o grupo quanto para a empresa. E, assim, o que é inegociável, que é o que eu falei, assim, quando tem esse respeito, realmente, assim, da contribuição de cada um, e aí eu acho que isso é um trabalho que a empresa tem que fazer, independente, né, de qualquer coisa, eu acho que a gente cria uma potência muito forte, sabe? Então, eu acho que quando a gente, como RH, consegue integrar, e aí eu acho que a base de tudo isso pode ser muito o que eu falei lá no início da escutativa, da gente entender, sabe, o que está pegando para daí fazer os ajustes, né? Aparar as arestas, digamos assim. Eu acho que a gente consegue ampliar essa capacidade de colaboração e de inovação. Então, eu acho que no fim do dia, tu começou, né, o nosso encontro falando muito do autocuidado, do equilíbrio. Eu acho que sim, de forma geral, todas as gerações já estão olhando para isso de uma forma diferente. E eu acho que a premissa é não julgar o que a outra pessoa entende por equilíbrio, autocuidado, mas entender de onde que vem aquela percepção e trabalhar de uma forma onde a gente consiga, claro, dentro do possível, atender essas diferentes necessidades com bastante respeito e escutativa. Eu fiquei lembrando, eu vou fechar a nossa conversa lembrando a nossa última de 2025, onde na problematização da mudança de carreira, você um dos pontos muito interessantes que você trouxe, que era que o líder ele vai precisar se adaptar e entender que o eterno aprendizado, a eterna pesquisa passa a ser uma grande competência de carreira. Né? E o que você está me dizendo de estar aberto ao diálogo, de estar aberto ao novo, à diversidade, é isto. Já não sabemos mais o que é o certo do notório saber, e nem é que tem, porque nesta discussão, às vezes até a pessoa mais júnior, ela pode trazer um ponto de reflexão que eu, como sênior, não estou conseguindo olhar. E que este ponto de reflexão pode ser muito potente para o processo de mudança e que ele vai causar incômodo, que ele vai gerar conflito, desde que seja de ideias. Então, eu lembrei muito da tua provocação da carreira que é potente, é aquela que você mantém a curiosidade sempre viva para buscar o novo. Eu acho que quando você vai trazendo esse ponto geracional, você vai resgatando um pouco aquele skill que me parece ser bem importante para as carreiras em mercado hoje, né? E aí eu vou complementar então o que eu falei, porque a gente estava falando muito de inteligência artificial, porque ninguém sabe nada ainda, né? Assim, o que vai acontecer? E eu acho que a humildade, quando a gente está falando de geração,
né, no papel de liderança, e todo mundo, né, quando a gente está lidando com diferentes gerações, pode ser um bom aliado, porque quando a gente está trabalhando com diferentes gerações, e é como tu falou, às vezes eu posso estar liderando uma pessoa que é de uma geração mais antiga que a minha ou mais nova, mas se eu sou humilde, né, para entender e aberta, né, sem julgamentos, enfim, e sou aberta para entender, poxa, essa pessoa ela funciona dessa maneira, por, por essa questão geracional, né, foi o que ela viveu. Claro que todo mundo tem que se adaptar, acho que eu como milênio tenho que me adaptar, a geração Z tem que se adaptar, a geração X tem que se adaptar, os baby boomers têm que se adaptar, e eu vejo muito, tá? Só abrindo um parênteses aqui, eu falo bastante, assim, com a galera que tá mais no C-Level, né? Que já é de uma outra geração, pedindo e trocando muito comigo, assim, cara, eu quero, né? Eu sei que essa nova geração é diferente, e a gente precisa se adaptar. Então, eu acho que essa humildade, assim, de entender, cara, as coisas não são mais quando eu era jovem e tá tudo bem. E a geração Z também entender que tá no mercado, tá no corporativo, que também precisa se adaptar. Acho que a questão da adaptação, da escutativa e dessa humildade de estar aberto para esse novo e aprender com as diferentes gerações, eu acho que pode ser um caminho legal, assim, para que a gente consiga promover efetivamente colaboração e inovação dentro da empresa. Angel, sempre um prazer essa troca contigo. Eu adoro. E espero que em 2027, no nosso próximo tema, a gente se reencontre. Obrigado à parceria do Acontece Carreira e com a Cornerstone. E seguimos conectados, tá bom? Eu que agradeço. Foi um super prazer. Um beijo e sucesso aí nos projetos de vocês. Muito obrigado. Até breve. Nada. Tchau, tchau.